Isaías, capítulo 43, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Amém? Oremos. Pai bendito, Pai de amor, na tua presença nós estamos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em liberdade de culto diante da tua palavra essa que é inerrante, palavra eficaz, palavra eterna. Tudo passa exceto a tua palavra. Pedimos e clamamos ao teu Espírito Santo que traga cativo o nosso entendimento nessa noite e que nós venhamos sair daqui transformados pelo poder que há na tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título desse sermão é Somos do Senhor. Somos do Senhor. E por que esse título? Porque na última frase do versículo 1, ele olha para o profeta, e o profeta então, trazendo uma palavra de consolo para a nação, diz: Tu és meu. E hoje, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa frase, que você é dele. Amém. Tu és meu, é que o Senhor tem dito para nós. Por isso o título desse sermão é: Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Infelizmente, não é novidade para ninguém que na vida nós enfrentamos muitos momentos difíceis. E quem sabe, meu querido, você está passando hoje, literalmente, por um momento desse. Um desses momentos que são muito difíceis. Situações essas que são inesperáveis, que são inesperadas, que são inadministráveis. Essas situações, elas são imprevistas. São situações que nós não queremos. E às vezes, irmãos, essas situações, elas vêm e nos tomam de tamanha surpresa que nós não sabemos o que fazer. Essas tempestades da vida nos alcançam e nós não sabemos o que fazer, para onde correr. A dor é tão grande, é tão assustadora, que nós não sabemos o que fazer. E isso, infelizmente, é normal. É normal enfrentarmos e passarmos por situações difíceis. Não que nós vamos estar sempre passando por situações difíceis. Isso também não é verdade. Nós vamos viver muitas situações boas, vamos viver muitos momentos agradáveis, mas eu também não poderia deixar de falar que sim, enfrentaremos e enfrentamos situações complexas, situações adversas, situações distintas, situações essas que nos tomam, nos assaltam de surpresa e nos deixam encurralados, sem saber o que fazer, como agir. E agora, o que eu faço? Nada mais natural do que sentir medo quando essas situações acontecem. O medo, ele é um sentimento natural. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que mais do que um sentimento, o medo é um espírito opressor. Porque muitas pessoas não estão apenas sentindo medo, mas elas vivem reféns do próprio medo. O profeta Isaías, no capítulo 41, ele diz que não é para nós andarmos assombrados por essas situações. E o assombro vai além do medo. É aquela pessoa que está refém, enclausurada diante dessa situação. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos um espírito de medo, um espírito de escravidão, um espírito de covardia, mas nós recebemos um espírito de coragem, ousadia e intrepidez. Nada mais natural é sentir medo diante do desconhecido, porque tudo aquilo que é novo causa um desconforto. Tudo aquilo que foge ao natural, foge ao que estava programado, causa um desconforto. E muitas vezes, medo. Talvez esse seja o sentimento mais democrático da humanidade, o medo. Porque o medo, ele alcança o pequeno e o grande.
O medo alcança o idoso e o jovem. O medo alcança o homem e a mulher. O medo bate na porta do rico e também bate na porta do pobre. O medo, ele entra no coração de todos os homens, e talvez esse seja o sentimento mais democrático do mundo. O medo. Nós encontramos aqui no texto lido, Isaías 43, do 1 ao 3, uma ordem. E a ordem é justamente o contrário do natural. Olha o que o Senhor diz: agora, porém, assim diz o Senhor. E qual é a mensagem do Senhor para os seus filhos? Não temas. Não tenham medo. E essa, sem dúvida, é a frase mais repetida nas Escrituras Sagradas. Irmãos, eu não sei se você provavelmente já ouviu que está escrito na Bíblia 365 vezes não temas, ou não tenha medo. Isso é mentira, tá? Não está escrito tudo isso na Bíblia. Se eu não me engano, em algumas versões passa de 60 vezes essa frase e as suas variações. Não tenham medo. Mas 365 vezes é um ponto popular, é uma crença popular. Não está escrito todas essas vezes na Bíblia. Mas se tivesse escrito uma única vez, já serviria para nós. Porque não é o quantas vezes ela está escrita, mas sim quem falou essa frase. E quem disse para nós não temer é o próprio Deus, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Não temas, não temas, não tenha medo. Deus não apenas nos dá uma ordem que vai contrário ao sentimento natural do ser humano, mas Ele também nos mostra claramente, explicitamente, os motivos pelos quais nós conseguimos cumprir essa ordem. E nós vamos estudar isso nessa noite. Os motivos pelos quais nós temos para não temer. Os motivos pelos quais nós temos para ter confiança em Deus e saber que nós pertencemos ao Senhor e que não estamos sozinhos. Deus não é um inconsequente que daria uma ordem e abandonaria o seu povo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele diz: não temas. Veja lá o versículo 5. E aí ele dá o motivo: não temas, pois eu estou contigo. Não temas, pois eu estou contigo. É exemplo daquele filho que tem medo do escuro. O pai não pega o menino, joga dentro do quarto, fecha a porta e diz: se vire para achar o interruptor e acenda a luz. Muito pelo contrário, um pai amoroso, um pai carinhoso, ele pega o filho pela mão e diz: o papai vai junto com você. Para você ver que não tem monstro nenhum. Para você ver que não tem bicho nenhum. A única coisa é que está escuro, meu filho, mas o quarto é o mesmo. E então o pai pega o filho pela mão e entra no quarto, leva até o interruptor e acende a luz. Gera naquela criança confiança. Confiança porque ela sabe que não está sozinha diante de uma situação. E assim é Deus conosco. Ele diz: não tenha medo. Mas Ele não nos abandona nos processos da vida. Ele diz: não tenha medo, mas não fica sentado no seu alto e sublime trono, dizendo: não tenha medo desse problema, dessa crise, dessa síndrome. Não tenha medo dessa doença, mas vai lá e fica sozinho. Não, muito pelo contrário. Ele diz: não tenha medo, porque eu estou com você. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está conosco, inerredável como uma sombra. De dia e de noite, Ele nos acompanha. Como eu disse, o texto nos apresenta motivos do porquê nós não precisamos temer e também do porquê nós somos do Senhor e pertencemos ao Senhor. O primeiro motivo: nós somos do Senhor e não precisamos temer, porque Deus é o nosso Criador. Eu sou do Senhor, pertenço a Ele, e não preciso ter medo, porque Ele é quem me criou. Veja aí o versículo 1. Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, eu te remi, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu.
Olha só a ação de Deus: eu te criei, eu te formei, eu te remi. O profeta Isaías está trazendo uma mensagem de conforto e de consolo para os seus ouvintes. Essa mensagem começou com uma ordem do Senhor, lá no capítulo 40, no versículo 1, quando ele diz: consolai, consolai o povo, diz o vosso Deus. Meu irmão, a Bíblia nos fala, no livro dos Salmos, que justiça e juízo são a base do trono do Senhor, mas amor e misericórdia vão diante da sua face. Salmos 89, versículo 14. A mensagem do Senhor para o seu povo é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de conforto. Deus entende a sua aflição, e como foi dito aqui no começo do culto, Ele participa dessa aflição. Ele não te abandona no processo, mas Ele te acompanha, Ele está junto com você. E o objetivo dele é que nessa prova você saia aprovado, que assim como o ouro é refinado pelo fogo, que você no final dessa situação seja um ser humano melhor, que você venha a ser purificado por essa luta, mas Ele não te abandona. A mensagem do Senhor é uma mensagem de consolo. E talvez você diz assim: mas pastor, eu não sou judeu. E Ele está falando aqui para Jacó, Ele está falando aqui para Israel. Nós precisamos entender, irmãos, que Jacó e Israel são expressões correspondentes para os filhos piedosos de Abraão. E aí você diz assim: pastor, piorou, porque eu também não sou filho de Abraão. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao 29. Diz assim, Gálatas 3, do 26 ao 29. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que garante que nós somos filhos de Deus não é a nossa genealogia, mas sim o sangue do unigênito de Deus, que verteu naquela cruz do Calvário por nós. Jacó e Israel são expressões correspondentes ao povo de Deus, e nós temos a completa certeza de que o povo de Deus é a igreja de Deus, formada por judeus e também formada por gentios. Jesus Cristo então veio ao mundo com uma missão, a missão de nos salvar, mas também de revelar quem é Deus para nós. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque excede o nosso entendimento. Cristo vem e mostra que Deus é o nosso Pai. E quando Cristo vai ensinar os seus discípulos a orar, Ele começa dizendo: e vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Pai, e agora o profeta Isaías então traz uma mensagem de consolo, dizendo que este Pai nos chama pelo nosso próprio nome. Chamei-te pelo teu nome, dizendo: tu és meu. Sabe por que Deus Ele chama você pelo seu próprio nome? Porque você é filho dele. Foi Ele quem te criou. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele conhece todos os seus filhos. Nós que somos pais, conhecemos os nossos filhos. Pais que têm mais de um filho entendem o que eu estou falando. Mesmo dentro das nossas limitações, mesmo assim nós conhecemos os nossos filhos, o que um gosta, o que o outro não gosta, o que um come, o que o outro não come, qual é a cor favorita de um e o que o outro não gosta naquela tonalidade. Imagine Deus, que é perfeito. Por isso Ele é quem nos criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Meu irmão, se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que tudo Deus criou com o poder da palavra.
mas quando foi para criar o homem, Ele colocou a mão no pó e formou o homem do pó da terra e soprou o seu espírito nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano representa a imagem e a semelhança de Deus. E eu quero dizer para você aqui nessa noite que Deus te criou, Ele te formou e Ele te remiu. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. Sabe o que isso significa? Que você não é obra do acaso, que você não é um erro, você não é um projeto não falido, você não é alguém que veio por conta do erro do seu pai, da sua mãe. Não, muito pelo contrário. O dia do seu nascimento foi escrito muito antes de você nascer. Deus escreveu todos os seus dias nos seus livros, é isso que a Bíblia nos fala. Você é um projeto exclusivo de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você foi criado com um propósito e para um propósito. Você foi criado por Deus, redimido pela sua obra salvadora, manifesta em Cristo Jesus na cruz, selado pelo Espírito Santo da promessa. Meu irmão, você não é terreno baldio, você não é casa abandonada, muito pelo contrário, você é propriedade exclusiva de Deus. É isso que o texto lá em 1 Pedro nos diz, capítulo 2, e também o texto lá em 1 Coríntios 6 nos diz que você não é casa abandonada, mas é templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Você é um projeto que Deus criou e colocou nesse mundo. Amém. Deus é o nosso Criador, e por isso nós não precisamos temer, e por isso nós pertencemos a Ele, porque Deus é o nosso Criador. Não temas, Deus é o seu Criador, não tenha medo. Segundo lugar, somos do Senhor e não precisamos temer, porque Ele é o nosso provedor. Veja aí o versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Deus não é aquele tipo de pai que coloca o filho no mundo e vira as costas, abandona. Absolutamente não. Deus não faz isso. Deus é quem nos guarda desde agora e para sempre, diz o Salmo 121, versículo 8. Que Ele nos acompanha de dia e de noite e nos guarda desde hoje, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus é o nosso provedor e é aquele que providencia o pão nosso de cada dia, diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, é Ele quem providencia o sustento. Deus é quem nos acompanha quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Os irmãos sabem muito bem que ano passado eu estive internado no hospital com Covid-19. E foram vários dias na UTI e quase morri. E em nenhum momento, irmãos, eu temi, porque eu sabia claramente que Deus ali estava comigo, todos os dias, todos os dias. Deus está conosco todos os dias, e Ele é o Deus provedor. Deus é quem nos acompanha, Deus é quem nos sustenta, e a Bíblia diz que Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Amém. Isaías 41, versículo 10. Note o que o texto diz. O texto diz: quando passares, e não se passares, não se passares, e sim quando passares. O que isso significa? O que isso significa? Significa que é uma questão de tempo para enfrentarmos situações adversas na nossa vida. Não é quando, não é se, é quando. Vai acontecer. Meu irmão, você está numa fase boa, aproveita. Glorifica a Deus, aproveita. Porque vem tempestade sim. Infelizmente vem. Pastor, eu não queria ouvir isso, mas é verdade, vem. E só resiste à tempestade aqueles cujos construíram as suas casas em cima e sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. Nós enfrentamos situações difíceis, mas em todas elas, note a promessa que Deus faz. Versículo 2: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, eu
estarei contigo. Em nenhuma situação você está sozinho. Em nenhuma situação, por mais adversa que possa ser, você estará sozinho. Deus está contigo em todos os momentos, e a Bíblia diz que a promessa que Cristo fez é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. E quando esse dia chegar, aí é nós que estaremos com Ele para toda a eternidade. Em terceiro lugar, nós somos do Senhor e não precisamos temer, porque Deus é o nosso Salvador. Veja aí o versículo 3. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Deus nos criou, Deus nos formou, Ele também nos remiu, diz o versículo 1. E eu preciso entender isso, e você também. A causa da salvação. A causa da salvação está no versículo 4, quando ele diz assim: visto que és precioso, honrado aos meus olhos, e porque eu te amo. A causa da salvação não é alguma bondade que você possa fazer. A causa da salvação não é alguma virtude que você porventura possa ter. A causa da salvação é o amor que Deus tem por você antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A causa da salvação é o amor de Deus. E qual é a abrangência dessa salvação? Quem pode ser salvo? Veja comigo versículos 5, 6 e 7. Não temas, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte: dá, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória e aos quais formei e fiz. Prestou atenção na leitura? Prestou atenção na leitura? Qual é a abrangência da salvação? Meu irmão, o homem que mais talvez ficou longe de Deus, geograficamente falando, foi Jonas. Jonas foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe, e ele, na sua narrativa, ele diz que ele chegou até aos portais do inferno, aos fundamentos da terra. Isso Jonas falando. E ele, dentro do estômago do peixe, diz que ele orou ao Senhor, e de lá Deus ouviu a sua oração. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus dará ordem ao sul e ao norte, dizendo: entreguem os meus filhos e as minhas filhas. Não interessa o quão longe você esteja de Deus, meu querido irmão, se você é dele, Ele vai pegar você, Ele vai trazer você para perto dele, porque é Ele quem dá a ordem. A Bíblia nos diz e nos garante também que nenhum daqueles salvos perderão a sua salvação. Olha aí comigo João, capítulo 6, do 37 ao 40. João 6, do 37 ao 40, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A abrangência da salvação é para todas as nações. Ninguém dos seus salvos, dos seus filhos, perderão a sua salvação. E Jesus mesmo quem disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma eu abrirei mão dele. Mas nós recebemos uma missão quando entendemos a salvação. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do salvo? Está aí no versículo 8 e 9.
Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e diga: verdade é. Qual é a missão da igreja, irmãos? A missão da igreja, eu vou dizer o que não é a missão da igreja. A missão da igreja não é ficar só entre quatro paredes. A missão da igreja não é ser um clube fechado. A missão da igreja é sair para fora. A missão da igreja não é ficar pregando para crente. A missão da igreja não é ficar discutindo coisas, assuntos sem nexo, sem conteúdo, filosofias. A missão da igreja é anunciar o verdadeiro evangelho para aqueles que têm olhos, mas não conseguem ver, para aqueles que têm ouvidos, mas são surdos. É anunciar às nações, é fazer discípulos de todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura, de todos os povos. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão do salvo. Saber que Jesus Cristo é o Salvador. Que Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que crê, mas nós somos os seus mensageiros. Jesus é o Salvador, nós somos os mensageiros. A igreja então deve enviar os seus mensageiros às nações. A igreja deve enviar os seus mensageiros aonde existem pessoas que precisam e carecem. Pastor, então nós temos que ir para outros países? Não precisa, irmão. Tem gente que precisa e carece na sua família. Tem gente que precisa e carece e está morando vizinho de muro contigo. Tem gente que precisa e carece lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde você frequenta. Tem gente ali que precisa e carece, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. E essas pessoas precisam ouvir as verdades antigas. Qual é essa verdade? Que Deus é verdadeiro. Que o seu Filho Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou no terceiro dia, e que todo aquele que nele crê alcança perdão e vida eterna. A igreja precisa pregar. Em segundo lugar, a igreja precisa revelar ao mundo que o servo do Senhor Jesus Cristo é o seu Filho unigênito. Veja aí, versículo 10: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem eu escolhi. Quando eu olho para Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que é que eu preciso anunciar Jesus Cristo ao mundo? Porque sem Jesus é impossível compreender a mensagem de Deus. Veja aí no versículo 10: o meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais e creiais em mim. Sem Jesus ninguém conhece ou crê em Deus. E entendais que eu sou o mesmo. Sem Jesus ninguém compreende essa verdade, pois ele disse em João 10,30: eu e o Pai somos um, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Somente Jesus traz o pecador. Somente Jesus consegue trazer o entendimento ao pecador para compreender essas verdades gloriosas, que não existe Deus além do nosso Deus, que não existe Deus além do Senhor, não existe Deus além do Senhor. É missão minha, é missão sua, que encontramos salvação no Senhor. É a nossa missão, irmãos, e para isso nós não precisamos temer. Eu não sei qual problema você está enfrentando, mas o que Deus diz para você hoje: não temas. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque você é meu. Não temas porque eu sou o teu Criador. Eu sei, eu fiz você. Eu sei o que você precisa. Não temas porque eu sou o Deus provedor. Eu providencio tudo
tudo aquilo que você precisa, você encontra em mim. Eu sou o Deus provedor. Não temas, porque eu também sou o teu Salvador. Eu te criei, eu te formei e eu remi. Eu tenho tudo sob controle, do início ao fim. E aí ele conclui, dizendo do versículo 11 ao 13, preste atenção: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu o fiz. Olha o que o homem fez aqui nessa história: nada, absolutamente nada. Olha o que Deus diz: eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, e vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmão, sabe o que é essa frase aqui? A primeira frase: antes que houvesse dia. Em princípio, antes do início, antes que tudo existisse, Deus está dizendo: eu já tinha tudo pronto. Entenda que nada está acontecendo ao acaso. As nossas histórias, as nossas vidas não estão descendo ladeira abaixo como um caminhão desgovernado e sem freio. Muito pelo contrário. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. É Deus quem controla cada passo que nós damos. Nada, absolutamente nada pode fugir do controle do Senhor. Para encerrar, Deus é soberano Criador. É isso que Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. Deus é soberano provedor. E Deus também é soberano Salvador. Operando eu, quem impedirá? Existe alguém, existe algo nesse mundo que possa impedir Deus de agir na sua vida? Sabe qual é a resposta? Não, não existe. Não existe. Por isso dê ouvidos à palavra de Deus. Saia daqui renovado pela palavra de Deus. A palavra para você hoje é: não temas, porque você é meu. Eu sou o teu Deus Criador, eu sou o teu Deus provedor e eu sou o teu Salvador. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, obrigado pela tua palavra, obrigado por falar aos nossos corações. Nos conduza, meu Deus, em paz e segurança para os nossos lares e nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém.